só um tempinho para o pessoal entrar e a gente já começa. Só uns segundinhos a gente já dá início. Enquanto o pessoal vai entrando, só lembrando que tudo que a gente conversa nessas nossas quartas-feiras, nossos encontros, são realmente referente àquilo que a gente cultua aqui dentro do Tupi, a verdade que realmente é realmente colocada dentro da nossa casa. Então, muito fácil divergir de opiniões, de costumes, de outras casas, de outros terreiros, e não está tudo certo. Então, o importante realmente é vocês sempre seguirem a orientação do sacerdote, do terreiro que vocês frequentam, ouvir realmente das entidades e vocês seguirem do jeito que eles colocarem para vocês. E nós vamos colocar a verdade que é aquilo Tupi, aquilo que a gente acredita, aquilo que foi passado realmente dos nossos guias, dos nossos mentores, para a gente poder seguir aqui dentro da espiritualidade aqui. Bom, a gente vai falar de Obaloaiê, eu acho que é um momento bem propício para a gente poder falar sobre ele. É o orixá que vem trazer a cura, vem trazer a transformação em todo momento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que sempre tem algum conhecido, alguém próximo de nós que está precisando realmente dessa transformação, dessa transmutação e buscando a cura de alguma maneira. Não só esses que ficaram acamados, enfermos, mas aqueles que ficam precisando de uma cura realmente psicológica, psíquica, de energia. Então toda essa transformação dessas energias cabe realmente essa energia de Obaloaiê. No final, a gente vai fazer também uma oferenda para a gente poder entender realmente os elementos de Obaloaiê, para quem quiser poder fazer isso para alguém conhecido, fazer para sua casa, fazer para as pessoas que realmente estão necessitando dessa energia de transformação, energia da cura. Depois a gente vai fazer uma oferenda para Obaloaiê, todo mundo junto. Então vamos lá, gente. Falando de Obaloaiê. Obaloaiê, o que significaria Obaloaiê? Obaloaiê é o Senhor da Terra. Também é o único orixá que a gente vê sendo cultuado em duas energias diferentes. No Candomblé, uma região completamente diferente da Umbanda, só temos em comum nossos orixás, mas até a forma de cultuar os orixás são diferentes. É muito comum você ver os orixás sendo cultuados por energias diferentes. Uma energia de um pouco mais jovem, de um pouco mais ativo fisicamente de energia, e o outro um pouco mais envelhecido, trazendo uma energia de mais sabedoria na energia daquele orixá. Assim como a gente vê o Xaguian, o Xalufã, a gente tem o Obaloaiê e o Molu. O Obaloaiê seria o orixá mais novo, e o Obaloaiê seria ele já com os trejeitos mais envelhecidos, trazendo um pouco mais de sabedoria realmente. Então eles são o Obaloaiê, ele é o orixá que rege a linha dos pretos velhos, por isso essa ligação muito grande dos pretos velhos. No decorrer do nosso bate-papo vocês vão ver a ligação tão forte que eles têm. Então Obaloaiê e Nanã são os dois orixás que regem a linha dos pretos velhos. Para a gente começar a entender de fato quem é o Obaloaiê, vamos contar uma lenda africana de Obaloaiê para vocês entrarem realmente e verem o porquê dos elementos que trazem a energia de Obaloaiê. Então o Obaloaiê, quando ele era muito pequeno, ele é filho de Nanã e ele pegou uma doença de pele, pegou chagas e a pele dele ficou toda coberta de feridas. E Nanã, sem saber o que fazer com aquelas feridas, não conseguindo cuidar delas, não conseguindo sarar elas, ele abandona Obaloaiê na praia, ali na beira do mar. E Iemanjá, a dona daquele território todo, ela viu aquela criança chorando, cheia de feridas, ela acolhe o Obaloaiê e começa a cuidar de todas essas feridas. E ela cuida e ele ficou com o corpo cheio de cicatrizes. Ele tinha muita vergonha das cicatrizes que ele ficou no corpo, e ele se cobre por aquela palha da costa, que a gente geralmente vê nas imagens dele, toda coberta de palha da costa. E ele andava realmente escondido dos outros orixás por vergonha, e ele ficava todo coberto. Teve uma reunião de todos os orixás, onde todos eles estavam dançando numa festa muito grande,
E Yansan avistou ele atrás de uma árvore, olhando de longe, toda aquela alegria, toda aquela festa. E ela chama o Obaloaiê um pouco mais para perto, falando que tinha visto. E quando ele sai de trás da árvore, ela bate com seus ventos e suas palhas voam. E todo mundo olha para ele naquele momento. E todas as suas feridas que ele tinha no corpo, eles estouram e caem como pipocas no chão. Por isso que a gente vê o famoso banho de pipoca, porque foi a transformação daquela doença, foi a transformação daquilo mais duro que ele tinha dentro dele, que ele se transformou em algo macio. Então esse surge o elemento da pipoca, que é muito forte nas limpezas, tanto de pretos velhos, como nas oferendas e nas entregas para o Obaloaiê e para o Omolu. Esse alimento que vem de dentro para fora se transformar em algo macio, que é o que realmente a gente tem dentro das nossas feridas internas, o que a gente tem realmente de mais duro dentro de nós, realmente são as coisas internas. A gente tem que modificar de dentro para fora. Então é isso que a pipoca vem trazer para nós, essa transformação. E o Obaloaiê é isso, o Obaloaiê é a transformação que a gente tem que ter. A gente está sendo regido por um dos astros que ficam 33 anos desde 2017, está vendo toda essa transformação que a Terra tem que ter, nessa subida energética que a gente está vibrando. Então o Obaloaiê está muito presente em nós agora. É comum a gente estar nos sites de terreiros ou de casas espiritualistas umbandistas, o quanto que eles estão pedindo pela cura do nosso planeta, pela cura do nosso país, por Omolu e Obaloaiê, para eles estarem um pouco mais presentes com as suas energias, podendo promover a cura para todos nós. O Obaloaiê, ele foi o orixá que ele conseguiu adentrar nas camadas mais baixas, mais densas. E ele conseguiu ter a chave e o acesso fácil e o respeito e poder andar tranquilamente nas camadas mais baixas. Por isso que dizem que o Omolu e o Obaloaiê, eles têm a chave de acesso de todas as camadas energéticas. Por isso que ele é o orixá que reina na calunga pequena, dentro dos cemitérios. Ele é o orixá responsável que na hora do desencarne, é ele que pega esse espírito e coloca na sua faixa vibratória adequada a ele. É ele que vai designar onde cada espírito vai ficar na sua vibração. Então a nossa vibração nos coloca onde nós estamos, onde nós vamos ficar no nosso desencarne. Mas quem tem o acesso a todas essas camadas é o orixá Obaloaiê, na forma de Omolu. As pessoas sempre perguntam qual é a diferença de Omolu e Obaloaiê. Muitas casas cultuam somente como um orixá. A imagem é a mesma, só muda realmente a vibração de energia deles. O que eu entendo de Omolu para Obaloaiê, Omolu, dentro de toda a sua sabedoria, quando ele colocar essa energia dentro de camadas mais densas e camadas mais baixas, ele tem que ter muita sabedoria para adentrar nesse território. Então vem uma energia muito mais presente de Omolu, uma energia que precisa de uma sabedoria para cuidar da vibração desses espíritos, dessa parte psíquica e energética, para transformar e ele poder subir de degrau em degrau, porque é o Obaloaiê que rege essa transformação junto à nossa ascensão energética, a nossa evolução espiritual. Já quando nós estamos aqui mais presentes em matéria, nós precisamos de uma energia um pouco mais de vitalidade, entre uma energia muito maior de Obaloaiê, para cuidar realmente da parte mais física de todos nós. Não sei se é tão fácil a compreensão assim, mas é uma energia de um orixá, a gente tem que pensar assim, onde ele atua na cura, onde ele atua em todas as doenças. Quando as pessoas gostam de falar de doenças, eu prefiro falar da cura, porque onde a cura é a doença, né? E não só as curas físicas, mas as curas psicológicas e as transformações internas que o Obaloaiê traz. Então por isso essa figura muito forte do elemento da pipoca dele. E a palha da costa, esse elemento que ele traz, que a gente vê como ele faz a transformação e ele cuida desses espíritos. A gente traz a palha da costa até no contregum, que o pessoal gosta de usar. O contregum é feito de palha da costa. As pessoas, o contregum surgiu no candomblé, porque no candomblé de raiz não se incorporava nenhum egum, nenhuma entidade. E como na vibração, às vezes algumas entidades, alguns eguns se aproximavam, eles colocavam o contregum para não deixar com que esses eguns, esses espíritos se aproximassem dele. Era uma defesa, já que quem comanda toda essa energia espiritual é o Obaloaiê. Por isso que as pessoas começaram a usar o contregum. Tudo é a intenção que a gente coloca. Hoje ficou uma coisa muito habitual a gente ver dentro da Umbanda
as pessoas usando o Contregum. Mas o Contregum para se defender, na verdade, mais de quiumbas, de energias negativas, do que de eguns. A finalidade é diferente do que se usava no candomblé quando surgiu realmente o Contregum. E como ele, o Obaloaiê, ele controla todo o espaço desses espíritos, quando a gente coloca o Contregum, as pessoas têm muito costume de pedir somente a linha de esquerda, mas quem rege esse elemento é o Obaloaiê. Chegou uma pergunta aqui. Obaloaiê e Omulu também é considerado o orixá da morte, pensando na morte como uma transformação extrema? Eu tenho uma. Por favor. Falando dessas diferenças de energia de Omulu e de Obaloaiê, seria a mesma coisa que a gente falou na outra aula sobre as qualidades de Ogum? Não, aí é diferente. São coisas diferentes. Aí realmente são duas representatividades de energias mesmo, né? De Omulu e de Obaloaiê. Os outros a gente estava só mostrando coisas de qualidades de orixás, que já é outra coisa. Mas esse não, são duas energias mesmo dentro do mesmo orixá. Tá? Que é muito presente, muito comum terreiros mais antigos eles cultuarem de formas diferentes, tanto o Omulu como o Obaloaiê. Hoje os terreiros têm o costume de cultuar muito mais forte somente o Obaloaiê, até porque o Omulu, que tem uma energia um pouco mais densa, mais baixa, energia mais dessa que adentra nas camadas mais densas, as pessoas começaram a cultuar mais o Obaloaiê, porque até na África ele é um orixá muito temido lá na África, por ele ser o orixá que traz as doenças. Existem lendas africanas que diziam que quando o Obaloaiê ou Omulu chegavam nas vilas, eles já começavam a temer para nossa, se a gente não agradar esse orixá, ele vai trazer uma peste para cá. E somente ele conseguiria depois tirar aquela peste, algo que realmente seria tomado ali naquela cidadezinha, naquele vilarejo. Então existem muitas lendas que falam do temor que eles tinham de Omulu e de Obaloaiê. Então existia um medo muito grande até no culto deles. Então por isso que eles tinham, era um orixá muito delicado de se cultuar, ainda mais na forma de Omulu. Por isso que eles começaram a cultuar um pouco mais na forma de Obaloaiê. É muito mais presente. Até nos pontos cantados é muito mais fácil ouvir pontos de Obaloaiê do que do pontos de Omulu, porque as pessoas se identificam mais. E a manifestação é diferente também. A manifestação é diferente. A manifestação de Obaloaiê, quando incorporam para o Obaloaiê, é uma vitalidade muito grande, e quando vem o Omulu, já vem mais corcunda, parece
na fisionomia de um vozinho mesmo, de um preto velho, porque ele fica mais corcunda, ele vem um pouco mais fechadinho. E os filhos de Obaluayê são sempre filhos de Omolu ou não? Então, aí depende da casa. Entendeu? Tem casa que, se forem cultuados diferentes, ele vai ter filho de Obaluayê e filho de Omolu. Aquelas casas que cultuam diferente. Nós cultuamos somente o Obaluayê, mas sabemos da energia de Omolu e a presença que ele tem e a importância que ele tem na sua energia. Mas em termos de cultuar mesmo, a gente cultua o Obaluayê. Sobre essa diferença de energia, chegou uma pergunta aqui, se talvez porque a vida e a morte se completam, assim como o Omolu e o Obaluayê? Então, aí a gente vai entrar, é muito legal falar disso, mas realmente é um ciclo, né? Mas quando a gente fala desse ciclo, a gente entra muito mais para energia de Nanã, é difícil entender isso, né? Mas a gente entra muito mais para energia de Nanã, porque Nanã é a energia do barro, e é da onde a gente nasce, né? Não foi feito do barro, e para onde a gente retorna. Então esse ciclo de vida e morte está muito mais para Nanã, mas umas energias que elas meio que se complementam. O Obaluayê, o Omolu e Nanã se complementam. Tanto é que tipo nas lendas africanas, né? O Obaluayê é filho de Nanã e são os dois orixás que regem a linha dos pretos velhos. A Nanã seria a mais velha dos orixás, a gente vai tirar um dia para falar só dela. Então eles trazem essa energia de muita sabedoria, essa energia realmente de ancestralidade, né? de vivência muito grande. Então por isso que eles se complementam muito em termos de energia. Tem uma outra pergunta, como surgiu o Omolu? Então, todos os orixás surgiram dentro dos panteões africanos, das cidadezinhas africanas, que eles tinham lá o orixá que regia aquela cidadezinha, porque lá nós temos mais de 300 orixás na África, né? E não era tipo todos cultuados na mesma nação, na mesma cidade. Cada cidade tinha 1, 2 orixás no máximo. E quando eles vieram para cá, eles vieram trazendo a cultura desses orixás. Então, onde tem o nascimento deles são nas cidadezinhas. E se a gente for estudar cada cidade que tem esse orixá, a gente vê que cada cidade traz um elemento muito forte para ter nascido esse orixá lá. E quando a gente fala de Yansan, tinha uma cidadezinha onde tinham 9 rios, onde tinham muitas tempestades e ventanias. A gente vai ver que o pessoal nas cidadezinhas que cultuavam mais o Ogum tinha muito mais soldados, o pessoal lá era muito mais a ferro e fogo, tipo, guerreiros naquela região. Então ali nasce o culto daquela energia que eles acreditavam e vieram para o Brasil lá. Então isso aqui já é de coisas de muito lá atrás. É a mesma coisa que eu pergunto, a gente começar a questionar da onde surgiu a força de uma tribo indígena. É uma coisa que lá de muito lá atrás, entendeu? Então o nascer dele tem que estudar a mitologia africana. Eles vieram para o Brasil e surgiram no Brasil junto com os escravos que vieram para cá. E a gente não pode esquecer que a forma que nós cultuamos os orixás hoje é completamente diferente do culto africano dos orixás. Até porque Candomblé é o culto aos orixás, nós não. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, onde nós temos os orixás que nos tem a nossa regência divina deles. Mas a gente não é um culto ao orixá. Nós somos uma religião cristã. Candomblé não é uma religião cristã. Então são duas religiões completamente distintas, que às vezes a gente vê as pessoas misturando, a gente respeita, mas se a gente for estudar a raiz da Umbanda, não tem nada a ver com o Candomblé. São duas religiões completamente diferentes. O Obaluayê é O orixá de frente? o orixá de frente? Sim, tem bastante. Inclusive a casa do Pai Jamil, que é acho que a federação mais antiga do Brasil de Umbanda, ele é uma casa de Obaluayê. O Ronald veio uma casa com muitos anos lá, o pai também era filho de Obaluayê lá também. Então tem bastante casas de Obaluayê. Tem bastante sim. E que nem o Paulo comentou aqui, e eu vi numa casa, eu já vi o Obaluayê na truqueira. Quando você entra perto, próximo da truqueira. E o Paulo me comentou que as casas mais antigas eles cultuavam. Sim, porque tinha uma energia, eles acreditavam numa energia muito próxima, por ser uma energia de cemitério, uma energia muito próxima a Exu. Então eles deixavam realmente ali uma próximo da casinha deles. Eu vi o pessoal falar de Chapanã, não é que eles associam Chapanã. Chapanã também é um nome dado a Obaluayê lá na África. Então a gente vê muitos pontos falando de Chapanã. Então Chapanã também é conhecido, tem pontos que falam de Chapanã e ele também era um nome onde ele também era conhecido como Chapanã.
Tem uma outra pergunta aqui, se a energia de Obaluayê seria indicado para auxiliar em casos de desobsessão. Então, muitas casas, eu estava até conversando aqui um pouquinho antes, eles fazem a transformação energética, e como eles têm, a Obaluayê tem essa chave dos mundos, vamos dizer assim, tem pessoas que botam o inferno, eu não gosto de falar isso. Então tem a chave dessas camadas energéticas. Quando a gente vai fazer um trabalho de desobsessão, muitas casas chamam energia realmente de Obaluayê, porque eles conseguem transformar toda aquela energia densa, principalmente quando são trabalhos de demanda, trabalhos que foram feitos para alguém, principalmente trabalhos de desobsessão assim. Eles trazem energia de Obaluayê justamente para cortar essas energias e colocar, e depois transmutar todas essas energias, que essa é a capacidade realmente desse orixá, transmutar, transformar para equilibrar as suas forças, as suas energias. Dizem até que depois dessas lendas, dessa transformação todas, ele entrega esse espírito a Nanã, para Nanã, com toda a sua sabedoria e com sua calma, ela fica ali realmente cuidando desse espírito, até ele conseguir se elevar em energia. Aí ele devolve para Obaluayê, que vai colocar esse orixá na camada energética correspondente a dele. Sempre ter o carinho, né? O carinho, pra exatamente. receber nossos irmãos, né? O carinho. Sim, mas é isso. O mais importante de entender de Obaluayê é isso. Esse é o orixá da transmutação, da transformação. Nós acendemos aqui na casa a vela preta e branca, mas é comum em algumas casas, por ele ter essa energia de transmutação, acender a vela lilás para ele, porque ele é a vela lilás, a gente também acende para transmutação, mas coloco essa firmeza numa vela lilás, e algumas casas colocam aquela vela tricolor, que seria preta, branca e vermelha. Muitas casas também usam assim. Nós usamos aqui a preta e branca. E ele, como ele é conhecido, né, como já diz o Obaluayê, que é o Senhor da Terra, e como é que eu falo? A saudação dele é Atotô. Então Atotô, que significaria silêncio. Então quando a gente fala assim, Savá Obaluayê, Atotô Obaluayê, silêncio, o Senhor da Terra está entre nós. Porque a gente tem que ter realmente o respeito por esse orixá que traz todo esse equilíbrio, toda essa transformação de energia, toda a responsabilidade que existe sobre ele de colocar cada espírito no seu devido lugar e amparar todos esses espíritos que fazem a sua passagem, que fazem o seu desencarne, sob essa energia. Então quando ele chega, por ele ser o Senhor da Terra, por ele ter o conhecimento de tudo o que acontece na Terra, nessa transformação, quando ele chega, vários pontos falam, né? Silêncio, o Obaluayê, o Senhor da Terra, está entre nós. Mais alguma dúvida? Só uma dúvida, Rodrigo. Você já viu alguma imagem de Obaluayê ser cultuado sem a palha? Nunca vi. Sem as palhas eu nunca vi. Lá não tem isso não, né? Geralmente as casas de Obaluayê, de filhos de Obaluayê, né? Que a casa vem energia de Obaluayê, o teto, tudo é todo cheio dessas palhas da costa. É todo cheio da palha da costa. Depois pega pra mim o capacete ali, por favor, pra mostrar pras pessoas. É todo de palha da costa. E quando chega no mês deles, a casa é inteira cheia de pipoca e de palha da costa. Ó, esse aqui é um capacete que nós fizemos numa festa que a gente foi fazer homenagem. Dá pra ver? Dá. Tá? Que a gente foi fazer pra homenagem de Obaluayê. Isso aqui já tem 3 anos, eu acho, né? Vai fazer 4 anos já, né? Foi na primeira de Obaluayê. Então, isso aqui ficava sobre o rosto dos filhos de Obaluayê. Tem outra ali que hoje ficou de enfeite ali para nós. Mas ficava realmente simbolizando essa energia de Obaluayê com as palhas da costa e com as pipocas, trazendo a transformação, a transmutação, não só para as pessoas que estavam presentes, mas para os filhos da casa e para a própria casa, para o nosso próprio terreiro, né? Poder transmutar toda a energia mais densa que estava por aqui. Obrigado. Tem uma pergunta. É muito difícil cuidar de um filho de Obaluayê? Não, acho que não é difícil cuidar de filho de nenhum orixá, eu acho. Eu acho que quando existe uma sintonia muito grande desse filho com a casa, do sacerdote com a casa, do sacerdote com o filho, eu acho que não tem mistério nenhum para você cuidar realmente de um filho de Obaluayê. O que às vezes, não só como filho de Obaluayê ou filho de qualquer outro orixá, às vezes esse filho, ele precisa entender as suas energias, as suas necessidades, se permitir ser cuidado, se permitir realmente seguir a doutrina ali do chefe do terreiro. E eu acho que não tem mistério nenhum. Aqui a gente nunca teve problema nenhum. Tem alguma razão para ter
poucos filhos de Obaloaê? Ou é só aqui Então, na casa que tem? aí é uma coisa bem legal de se falar. Na minha visão, eu, Rodrigo, o que eu... É parado e é verdade. O que eu acho, na minha visão, de um tempo pra cá, a gente vê, eu venho de uma casa, da Aldeia da Mata, que é uma casa muito grande, que tem lá praticamente, eu acho que mais de 200 filhos na casa. E lá tinham pouquíssimos filhos de Obaloaê também, e pouquíssimos filhos de Nanã. A gente sabe que, tipo, na característica dos filhos de Obaloaê, não característica física, eu não gosto de me prender a tudo isso, mas são orixás que trazem muita sabedoria, uma passividade, mais pacatos, né? Nessas energias de Nanã e de Obaloaê. E a gente está vivendo um momento de uma transformação na Terra, onde essa energia deles presente nos seus filhos, talvez não teria o vigor necessário para a gente poder transformar tudo isso como grandes guerreiros. Então, por isso que a gente vem para uma fase que a gente começa a ter muitos filhos de Ogum, a gente começa a ter muitas filhas de Yansan, a gente começa a trazer uma energia muito mais presente de orixás, tipo Xangô, Oxóssi, que vem muito mais para uma batalha, que enfrentam muito mais uma guerra, e que é a necessidade que nosso planeta, que nosso país está vivendo. Então eu acho que é uma fase realmente que a gente dá de necessidade que nós temos de ter muito mais presentes essas energias de guerra, junto, claro, com cuidando dos nossos berços, vamos dizer assim, dos nossos lares, dos nossos corações, seria Iemanjá e Oxum, mas a gente tem muito menos filhos desses que vêm com uma simbologia de mais idade, de muita sabedoria, não aquela sabedoria que a gente fala de Oxóssi, que é uma sabedoria muito mais de vitalidade, mas de vivência, de caminhos longos andados, com sabedoria adquirida. Não aquela de sabedoria da caça que você tem que ter ainda o fervor atlético para você ir atrás. E no momento que a gente está vivendo, de toda a transformação aqui na Terra, a gente precisa de energia de Obaloaê na Terra, mas a gente precisa de guerreiros para poder transformar tudo isso. Então por isso que eu acho que a gente tem muito mais energia desses outros orixás hoje, de filhos realmente de Umbanda. Talvez as novas crianças, as cristais, comecem a vir com mais essa energia mais pacificadora. Isso, eu acho que depois, quando tudo isso começar a se acalmar, e daí sim, seria mais presente uma energia dessas, trazendo tanta sabedoria e entendimento para tudo que a gente viveu. Tudo que a gente está vivendo hoje, por mais espiritualizados que as pessoas sejam, todo mundo está se questionando até onde isso vai parar, até onde realmente a gente vai vivenciar a nossa quarentena, até onde a gente tem que aprender com tudo isso. Né? Então a gente tem que viver tudo isso, temos que ter força para viver e para se levantar depois de tudo isso. Depois de um tempo, sim, vem a sabedoria para poder nos ensinar e poder colocar as coisas no seu devido lugar. Então hoje a gente precisa muito mais dessa força de guerra, dessa força realmente ali de sair depois que tudo isso acabar, para a gente poder transformar com luta, né, para coisas melhores para a nossa vida, e depois vem a sabedoria acalmar a gente. Tudo na sua etapa, né? Mais alguma outra coisa? Chegou mais uma agora. Você podia fazer uma relação da atuação de Yansan e Obaloaê no encaminhamento dos espíritos? Putz, então quando eu falar de Yansan, a gente vai falar disso, porque Yansan também tem as lindas dela, que dos 9 rios, que ela que laça os espíritos, e ela que joga para os mundos. Nessa dela jogar para os mundos, que falam, né, do céu e da terra, de Yansan, mas quem pega esses espíritos e coloca no seu devido lugar é o Obaloaê. Então também se complementam essas energias, mas depois que a gente for falar de Yansan, a gente fala direitinho dela, para a gente entender o porquê que ela veio dominando realmente esse laçar, essa varredura, essa ventania que ela tira os espíritos aqui e jogam para os seus mundos. Quem coloca no determinado lugar é o Obaloaê, mas Yansan vem fazendo essa varredura, sim, mas eles estão presentes num campo de força. Nesse campo de força que ele coloca os espíritos no seu devido lugar, é ele que coloca. Quem vai esses espíritos aqui, aí é diferente, é outra coisa, mas eles se complementam, sim, nisso daí. Certo? Certo. Ô Rodrigo, o Obaloaê, por ele ser cultuado tão próximo ao Cruzeiro, você acha que também há um pouco de preconceito por parte de filhos que
que cheguem nas casas, um pouco de receio, porque essa coisa de morte mexe com as pessoas. Então, na verdade, as pessoas se assustam quando elas falam que elas têm que ir ao cemitério, Sim. quando elas têm que fazer uma entrega lá, né? Eu falei dessa porque eu acho que é o lugar mais propício para ser feito, realmente, é no cemitério, quando a gente pede esse desligamento, esse desprendimento desse espírito que fica vagando. Muitas vezes as pessoas têm essa aversão de ir lá fazer isso, a gente pede para fazer até numa igreja, não tem problema nenhum, né? A gente tem que ir realmente no Campo Santo para você fazer uma coisa dessa. Mas quando a gente vai fazer para Obaloaiê, para a cura, a gente pode fazer no nosso terreiro, a gente pode fazer na nossa casa, não tem problema nenhum. Eu só peço para as pessoas nunca fazerem para esse desprendimento de alma, para você realmente colocar, né, desse espírito que vai vagando, se desprender, você fazer uma firmeza dessa dentro da sua casa, você vai estar trazendo ela para lá, entendeu? Então quando você está trazendo ela para o cruzeiro, a energia do cruzeiro, a energia que estabelece ali, que domina, que reina ali, é de Obaloaiê. Então é o lugar que ele está mais propício a encaminhar esse espírito. É porque o cruzeiro em si é um portal. É um portal, sim. As pessoas Quantas pessoas não vão rezar lá? Imagine a egrégora que é formada né, dentro de um cruzeiro ali. Então é um campo de força muito forte, muito grande. Muitas pessoas colocam o campo de força também à beira da praia, por ele ter sido abandonado ali e por ele ser um campo de força dele, onde ele foi assim encontrado por Iemanjá. Quando a gente vai fazer a pipoca para Obaloaiê, a gente não faz a pipoca, claro, nunca vai ser de micro-ondas. E quando a gente vai fazer a pipoca para ele, muitas pessoas fazem devagarzinho com a areia da praia. Pega um pouco da areia da praia e você estoura as pipocas ali na areia da praia. Então, se não conseguir fazer com a areia da praia, faz com um pouco de água. Tem pessoas que fazem um pouco de dendê, mas não fazem ela no óleo, por favor. No óleo não, nem dentro de micro-ondas. Por favor. Como fazer na areia? Não entendi. Você pega a panela, você esquenta ali a panela, você joga um pouquinho de areia ali na panela, que é uma energia já dele, então você já está trazendo energia para aquela pipoca da onde foi recolhido o Obaloaiê. Então você faz um pouquinho de areia da praia, entendeu? Então as cores dele são preto e branco, a gente traz como elementos dele a palha da costa, que é um elemento muito forte, já que ele todo coberto de palha da costa. A gente traz a pipoca por toda essa transformação que a pipoca traz para nós. A flor dele é o crisântemo branco. Eu gosto de folhas para eles, a folha de mamona. Se alguém quiser fazer um banho, fazer aquele bate-folha em casa para tirar aquela energia, é com folha de mamona que a gente gosta de fazer. Essa é a principal folha deles, mas a gente tem outras ervas que a gente pode ver para o Obaloaiê também. O sincretismo dele, nós sincretizamos eles com São Roque, mas é muito comum também te encontrar com São Lázaro. Então São Roque, que é dia 16 de agosto, ele é o santo que é sincretizado com o nosso orixá Obaloaiê. Certo? Mais alguma pergunta? Paulo, alguma coisa? Não, por enquanto não. O Obaloaiê é muito homenageado em Salvador, né? Eu estava dando uma lida e o pessoal cultua bem, mas eles cultuam um pouco reservado. Como te diria assim. Então, porque eles vêm de uma raiz mais forte. Então, quando eles fazem as festas de Obaloaiê, eles não fazem abertas como fazem os outros orixás. Eles fazem as festas de Obaloaiê mais fechadas, entendeu? Por respeito a ele, entendeu? Por respeito à sua energia, para as pessoas não entenderem, eles se fecham para poder fazer, se reservam para poder fazer a sua festa. Então, o Obaloaiê é isso, o Obaloaiê é a energia da cura. Onde tem doença, a gente reza pela cura. Então, quando a gente vai pedir, a gente não pede pela falta de doença, a gente pede pela presença da cura. A gente pede pela saúde, a gente não pede pela falta, para quebrar a energia de doença, como as pessoas gostam de falar, entendeu? Prefiro pedir mais pela vitalidade, pela saúde, pela cura, do que a gente tocar em nomes de vibração um pouco mais baixa. Aquelas lavagens com pipoca que fazem lá em Salvador, nas escadarias, é com energia de Obaloaiê? Sim, inclusive para quê? Para transmutar, para você pedir uma transformação, uma transmutação de toda energia. É como se fosse o início de um novo ciclo. Eles não fazem geralmente isso no início de ano? Então, início de ano para iniciar um novo ciclo deles. Então, eles fazem a lavagem nas escadarias para você iniciar um novo ciclo. Uma transformação, transmutar toda a energia. Você já limpou, vamos começar de novo. Então você se limpa de tudo aquilo para você renascer. Por isso que é muito comum também, quando trazem pessoas enfermas,
o preto velho pedir para estourar pipoca e dar banhos de pipoca nas pessoas. É justamente para quebrar toda aquela energia, para você poder realmente desmanchar toda aquela densidade energética, toda realmente parte ali de espiritual presa naquela pessoa. Você pode quebrar isso com os banhos de pipoca, que é muito forte e muito bom. Pode fazer banho de pipoca em casa? Ou é melhor não? Eu acho melhor não. Imagina, toda quebra de energia, ela tem que ser levada para algum lugar. Então, quando você deu banho de pipoca, você tirou a energia daquela pessoa. Você tirou a energia na tua casa. Essa energia vai para onde? Você tem que ter umas firmezas para essa energia ir para algum lugar. Nada se perde, ela não vai quebrar, ela saiu dali. E ela tem que ir para onde? Quando você faz um lugar propício para isso, essa energia ela vai ser levada e encaminhada para um outro lugar. Então, você tira de uma pessoa para outra, né? Principalmente quando é algo feito por alguma maldade e que ele quer, vamos supor, destruir uma família. Não importa quem ele pega, ele se destinado para um. Mas ele pega no outro aquela energia porque ele tem uma missão a ser cumprida. O importante dele é cumprir a missão dele. Então você tem que fazer num lugar propício para que você quebrar e essa energia ir para outro lugar. Você conhece algum lugar no Brasil que o Baloé é cultivado diferente? Tipo, teve alguma aproximação com os indígenas no Amazonas, alguma coisa Não assim? conheço. Os pajés, alguma coisa assim? Não conheço. Não conheço, até porque quando ele teve essa ligação mais com os pajés, na verdade a gente vai falar, ele não teve muito essa presença de orixás dentro, né? Quando eles tiveram, de orixás. Quando eles tiveram mais para a parte de mironga e de magia, pelo menos que a literatura diz para nós, dentro do próprio catimbó, né? Sim. Que eles falam da Jurema, eles falam das magias que eles faziam juntos, dessa troca de informação, tanto da parte europeia, que vinha ali os ciganos que trouxeram os entendimentos de magia, tudo que eles trouxeram para cá, os indígenas que traziam o conhecimento deles, que eles já tinham de ervas locais, tudo isso, e os africanos que também se ligando a eles, que eles tinham um bom contato, né, que eles foram escravizados juntos, né, e eles tinham um bom contato, e eles tinham essa troca de mirongas e de magias que eles faziam, mas ainda não existia essa troca de religiosidade, entendeu? De religião, para falar como você cultuava como você cultuava as forças da natureza, como eu cultuava o meu orixá, não existia isso neles, eles faziam somente as magias juntos. É porque já vi algumas coisas na Jurema que eles usam o xaxará nas festas deles, né? Por isso que Isso é muito comum você usar o xará. Tem até casas de umbanda que o xará é aquele instrumento que vai na mão de Obaloaiê, que é feito de búzios e é feito de palha da costa, que ele vai na mão como se fosse barrendo realmente toda aquela energia, né, para fora, transmutando toda a transformação de toda aquela energia. Então isso é muito mais característico no candomblé. Mas a gente vê algumas casas de umbanda, quando alguém incorpora a energia desse orixá, entregarem na mão dele, é que se xaxará. Então, para descartar a pipoca, é bom você, quando você vai dar o banho de pipoca, se você puder botar um tecido TNT, não importa, qualquer tecido embaixo, branco, para quando você dá o banho de pipoca, depois a pessoa tira todas as pipocas do corpo, dá um passo para fora e você consegue fechar esse pano e você despacha isso. Não despache nunca na natureza, por favor, mas isso pode ser despachado para fora do local onde foi feita essa limpeza e você bota para fora. Mais alguma pergunta? E é bom não ter contato então, né, com essa pipoca? Não, só ali, vamos supor, a entidade ou ali o guia, na hora que estiver fazendo, para ele fazer, ele vai fazer. O resto das pessoas só juntam o pano e vai. Então ele tem contato com a pipoca na hora da limpeza. Se ele colocar as coisas para dentro, tudo bem, mas evitar ficar penando. Ali foi transmutada a energia da pessoa, foi para a pipoca, né? Ela fez a limpeza ali, então a energia está ali. Então você tem que tirar essa energia daí, tá? Evitar pegar na pipoca, sim. Ainda falando da cura, como, sem ser ele é de cura, como que ele estaria ligado à morte e à transmutação? Então, por isso que eu não gosto de falar de morte, porque na verdade a gente tem morte, a gente tem a passagem de espírito encarnado para nossa essência no plano espiritual. Então isso, na verdade, você só sai do corpo físico, material, para nossa essência que é no plano espiritual. Então quando a gente fala de cura, a maior cura que a gente pode ter não é da nossa parte física, é da nossa parte espiritual, porque dependendo da nossa vibração espiritual, daquilo que tem meus pensamentos e a minha vibração, é onde eu vou ser colocado na minha camada energética do meu plano espiritual. Então se eu estou um espírito de luz, vibrando coisas boas, eu vou ser colocado
no mesmo lugar que vibra igual a mim, que eu vibro igual lá, na verdade, né? Se eu estou numa energia mais densa, amargurada, preso, eu vou ser colocado nas zonas umbralinas, como as pessoas gostam de dizer, eu vou para essa zona mais de umbral, porque eu vibro aquilo ali. Então, quando a gente fala que ele transmuta, que ele transforma, essa limpeza de energia espiritual que ele traz é que propicia a nossa evolução espiritual. Quanto menos influências negativas o nosso espírito tiver, mais fácil eu conseguir adquirir meus conhecimentos necessários para a minha evolução espiritual. Aí que entra em transmutar e transformar. Então, quais são os nossos maiores inimigos que nós temos hoje? São nossos pensamentos, é a nossa falta de confiança, é a gente coisas dentro de nós. Quando nós conseguimos nos resolver, a gente fica muito mais aberto para crescer. Então, por isso que a pipoca de dentro para fora, às vezes a gente culpa tantas pessoas em volta de nós, a gente culpa tanto o mundo, e a gente não para pensar que a primeira mudança que a gente tem que ter para a nossa evolução, para o nosso crescimento é dentro de nós. Então é isso que o Baloé traz, essa mudança interna. Ele traz essa transformação interna. Se a gente não começa a pensar diferente, se a gente não começa a agir diferente, se a gente começa a olhar para o mundo diferente e nos permitirmos vivenciar novas coisas, a gente vai ficar parado. Não adianta a gente querer esperar que o mundo se transforme se eu não me transformo. Então essa transmutação, essa transformação que o Baloé traz para nós, propicia a nossa evolução. Porque a gente vai estar desprendido de amarras, de conceitos, de preceitos, de tudo que a gente pode ter lá de trás guardado dentro de nós, a gente fica preso a tudo isso. Então, quando a gente conseguir se desprender de tudo isso, a gente consegue crescer um pouco mais ou estar livre para crescer. É porque as pessoas, quando pensam em cura, elas pensam em cura física, elas nunca pensam num mundo espiritual que a gente vive, que a gente é muito mais do que o físico. Né? Então essa cura não é, a gente vai ficar muito limitado sendo uma religião espiritualista, se pensar numa cura física para alguém que está acamado. E a gente sabe que muitas pessoas que desenvolvem doenças físicas, elas começam muito mais por uma doença psíquica, energética, que ela consegue desenvolver depois doenças físicas. Então, quando a gente fala, o principal, realmente a gente está aqui para quê? A gente tem que pensar que a gente está aqui para a nossa evolução espiritual. A gente está aqui para ser uma pessoas sadias fisicamente. A gente está aqui para o nosso crescimento espiritual. Então, quando a gente fala de cura, é muito mais de cura energética, de cura realmente espiritual, do que uma cura física. Então, é essa energia muito mais presente deles, de Obaloaiê, do que uma energia realmente de uma cura de uma patologia física. Pensando assim, até por isso que se fala tanto de Obaloaiê nesse momento, né? Não necessariamente pela cura física das pessoas, exatamente. Mas pelo momento que a gente está passando de transformação. Eu falei um pouquinho disso na nossa primeira aula, acho que foi quando a gente fala sobre a visão espiritualista, hoje a gente fala da regência dos planetas, e a gente fala dessa vivência de transformação aqui da Terra, a gente fala da presença de Obaloaiê nesses 33 anos que a gente vai vivenciar. Então é por isso que a gente fala que nesse momento que a gente está transformando todo o planeta, saindo de um planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração, é muito presente a transformação. Então por isso que hoje as pessoas pedem muito isso. Às vezes as pessoas pedem tanto de Obaloaiê para uma cura física para as pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus e esquecem de pedir essa energia para uma transformação de pensamentos, de vibrações. Existem muito mais pessoas infectadas pelo vírus da depressão, com sintomas de suicídio hoje, do que pelo vírus. Até o momento para as pessoas se tornarem mais solidárias. Exatamente. Então, quantas pessoas estão procurando a gente hoje falando da tendência suicida familiar? Poxa, pode atender meu primo, pode atender meu filho, pode atender... A gente recebe quase que diariamente mensagem de pessoas para a gente poder atender pessoas aí que estão, ou elas, ou pessoas próximas que estão com tendência suicida. Então, se ela não olhar para dentro e transformar tudo isso, não tem como. Então, fisicamente ela está bem, psicologicamente e energeticamente como ela está. Então, a gente tem que pensar em Obaloaiê, claro, na cura física, sim, porque muitas das nossas doenças físicas são causadas pela nossa parte espiritual, pela nossa parte energética. Isso sem dúvida nenhuma. Por exemplo, quando as pessoas estão doentes e os familiares estão rezando ali para cura, né? E de repente a pessoa desencarna e a pessoa fala, nossa, mas eu orei tanto, eu tinha tanta fé e a pessoa desencarnou. Na verdade, ela teve uma cura espiritual ali que ela pôde se desprender naquele momento. Exatamente. Né? Então, a gente não teve o entendimento ainda do que é nossa passagem, né? Do que a gente sai desse mundo de encarnados
ir para a nossa verdadeira essência, que é o plano espiritual. Então, quando a pessoa está muito acamada, a gente reza por ela, e depois ela se desprende e ela vai para o seu... Você tem que ficar feliz. A oração deu uma forcinha, aproximou um pouco mais entes queridos, aproximou mais pessoas que vibram um pouco de luz e puderam acolher aquele espírito que já estava em sofrimento. E ele foi, com certeza, ele buscou a paz dele, ele foi transformado para a sua essência. É perfeito isso. Ele retornou melhor do que chegou, né? Com certeza. Isso que as pessoas se esquecem, né? Com certeza. Você faz a oração com uma prece pro próximo, tem o egoísmo do seu também. Do apego, né? Do apego, né? Então, é uma batalha muito pessoal. Sim, é uma batalha pessoal. Muito pessoal. E o desligamento do espírito quando desencarna, para nós espíritas, né? São espíritos específicos para fazer o desligamento. Sim. São de alto nível para fazer o desligamento, qualquer desligamento. Tem que saber o que vai fazer e no momento certo, né? Então, por isso que essa energia do Baloaê é tão importante. Socorristas, eu acho que a maioria dos socorristas são presférios. Sim, super velhos, exatamente, por causa dessa sabedoria deles. Então eles são das almas também. Então por isso que Pretos Velhos, assim como o Baloaê, ele tem o dia da semana deles é segunda-feira. Mais alguma pergunta, mais alguma coisinha? Senão a gente vai para fazer a nossa oferenda. E lembrando que é uma energia de acolhimento, né? Para as pessoas entenderem, quando os Pretos Velhos vêm, quando você vai conversar com o Preto Velho, você sempre tem o acolhimento, né? Sempre lembrar disso.